Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje teremos uma aula de língua portuguesa do 7º ano, eu sou o professor Gilmar. E hoje nós estudaremos os tipos de sujeito, né? Quer dizer, iremos fazer uma revisão dos tipos de sujeito, ok? Primeiro entender, né, o que é esse tal de sujeito. Como você já deve saber, o sujeito é um termo essencial da oração. O que é isso? Ele não pode sair da oração. A oração só existe se existir sujeito e verbo. E é definido como o ser sobre o qual se faz uma declaração, certo? Tanto que a gente pergunta, por exemplo, o João correu na pista. Então, quem correu? Então, é o sujeito da ação, o agente declarante. No entanto, existem algumas características que fazem com que ele receba diferentes classificações. Então, o mesmo sujeito pode ter diferentes colocações. E muitas vezes não existe só um sujeito, existe mais de um sujeito. O sujeito não precisa ser apenas uma pessoa, objetos também podem ser sujeitos, certo? Então você tem aí o sujeito simples, sujeito composto, sujeito oculto, determinado, né? E o sujeito indeterminado. E ainda vamos ver as orações sem sujeitos. Vamos analisar cada um deles nesse texto, ok? Primeiro a gente vai analisar o sujeito simples. O que seria esse tal de sujeito simples? Sujeito simples é aquele que possui apenas um núcleo. O que é isso? Apenas um. Ou seja, quando o verbo se refere a uma só palavra. Essa palavra pode representar pessoas ou coisas, certo? O carro quebrou nesta manhã. Quem quebrou? O carro, certo? Então, o carro é um objeto. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes o aluno, né, internaliza que sujeitos são pessoas. Não, sujeitos na oração são aqueles que praticam a ação, ok? Exemplos. Pedro viajou. Então, o verbo aí, é importante entender que eu pergunto ao verbo quem e o que. Então, quem viajou? Então, eu estou me referindo a um substantivo próprio. Quem é? Pedro, certo? Nós aprendemos o alfabeto, né? Quem aprendeu? Aí eu usei um pronome pessoal do caso reto. Nós, certo? Daqui a pouco eu vou explicar quando a gente chegar em período composto que nós, apesar de ter uma ideia de ser mais de um, quando eu digo nós, pode ser eu, tu, ele, eu e vocês, certo? Mas é só uma palavra. Colocamos lá em cima, né? Sujeito refere-se a uma só palavra. Então, muito cuidado com essa questão de palavras no plural, certo? Mesmo que eu diga assim, os homens chegaram tarde, as crianças dormiram tarde, né? Crianças aí é só uma palavra, mesmo elas estando no plural. Os três construíram o projeto. Quem construiu? Os três. Então, eu usei um numeral para colocá-lo como sujeito, certo? O humilde aprende mais. Quem aprende mais? O humilde. Eu usei uma palavra substantivada. Oi, professor, o que é isso? O que é uma palavra substantivada? Veja, humilde, o homem humilde. O homem bom, certo? Então, quando eu uso essas expressões humilde e bom, eu estou adjetivando um substantivo, certo? Eu estou dando qualidades ao substantivo. Que tipo de homem é esse? Humilde, bom. Agora, quando eu pego esse adjetivo e coloco um artigo, eu estou substantivando um adjetivo. Por isso que eu coloquei assim, né? O humilde. Então, é uma palavra substantivada, é um adjetivo que se tornou um substantivo. Por quê? Porque eu coloquei o artigo ali, ó. O bom sempre prevalece. Veja, o bom é adjetivo, mas ele está exercendo a função de um substantivo, certo? Então, muito cuidado. É provável que ele viaje hoje, né? O verbo refere-se a uma oração. Quem vai viajar? Ele, certo? Quem é provável? Então, é um sujeito indeterminado,
certo? Claro que aí a gente está com uma oração substantiva, né? Vamos entrar ainda lá para o oitavo ano, nono ano, ok? Vamos continuar. Então, entendido o sujeito simples, né? Sujeito simples é só uma palavra, mesmo que ela esteja no plural. Sujeito pode ser coisas ou pessoas. Sujeito composto. A gente viu no slide anterior sujeito simples. Sujeito composto é aquele que possui mais de um núcleo. Exemplos: pai e filho. Pai e filho é mais de um. Veja que eu jogo o verbo por plural, né? Juntos todos os anos. Então, o verbo se refere a um substantivo. Viajamos ele e eu para Cancún. O verbo refere-se a mais de um pronome. Agora. Nós viajamos para Cancún. Aí nós parece que é mais de um, mas é só uma palavra. Ok? Então, muito cuidado. Se ele simplesmente mudar ele e eu por nós, deixa de ser composto e vira simples. Cuidado. Aprendem mais os humildes e os esforçados, certo? É porque eu joguei tudo no plural, mas se eu dizer bem assim, aprendem mais o humilde e o esforçado, também seria período composto, certo? Então são palavras substantivadas, certo? Como é que eu sei? Porque eu coloquei aqui, ó, pronomes. Deixa eu até marcar aqui para vocês visualizarem melhor. Ou artigos aqui, ó, artigo os, certo? Chegaram 6 ou 7 clientes. Ó, 6 ou 7. O verbo refere-se a mais de um numeral, certo? Agora chegou um, chegaram 2, ok? Era melhor esquecer o carro novo e viajar para Cancún. O verbo refere-se a mais de uma oração. Era melhor esquecer o carro novo e viajar para Cancún. Então, muito cuidado com as expressões, ok? Então, muito cuidado. Vamos lá. Sujeito oculto. Sujeito oculto é um sujeito simples que não está lá. É um sujeito composto que não está lá. Geralmente a gente tende a ir para o simples. Sujeito oculto ou sujeito elíptico, sujeito desenencial, certo? Podem aparecer essas expressões. É aquele que não está explícito na oração. Principalmente quando é eu, tu, ele. Por quê? Porque a conjugação diz quem é o pronome. Na língua portuguesa há essa permissão, e outras línguas não, porque não há conjugação dos verbos. Se os verbos não são conjugados, eu preciso do pronome. Bem, ser determinado pela flexão número pessoa do verbo, ou por sua presença em alguma oração antecedente. Então, vamos lá. Gosto de viajar todos os anos. Quem gosta? Eu. Ou é a conjugação do verbo gosto? Eu gosto. Certo? Chamava-se Maria. Tinha 16 anos, trabalha no hospital municipal. O sujeito oculto aí é Maria. Certo? Por quê? Tinha. Quem é que tinha? Maria. Ok? São alguns elementos referenciais, ou até uma anáfora, a gente pode dizer assim, que a gente está ainda nesse estudo. Sujeito determinado, e aí o aluno confunde com sujeito oculto, certo? Cuidado. Observe no slide anterior, gosto, eu gosto. Sujeito determinado, você não sabe quem é, você sabe que existe, mas você não sabe quem é. Se quando você perguntar o verbo causar-lhe dúvida, não se preocupe, sujeito determinado. Sujeito determinado é aquele no qual não é possível identificar um referente explícito na oração, ou no contexto do enunciado. Para a flexão verbal, pode ser construído por verbo transitivo direto na terceira pessoa do plural, certo? Anunciar o aborto do prefeito. Quem anunciou? Quem são eles? Eu não sei. Verbo transitivo direto, verbo intransitivo, ou verbo de ligação flexionado, né? Não se fala da morte do prefeito no jornal. Quem é que não fala? Certo? Uma coisa muito importante, por exemplo, vendem-se ovos. Certo? Quem é que está vendendo os ovos? Eu não sei. Eu sei que alguém está vendo. Alugam-se casas. Vendem-se carros. Agora, quando eu faço uma inversão, por exemplo, vendem-se ovos. Ovos são vendidos. Quem são vendidos? Os ovos. Então, o ovos ele deixa de ser um passivo no predicado para ser um passivo no sujeito. Tá entendendo? A gente já estudou, né? Essa questão do sujeito passivo, sujeito ativo, né? Sujeito ativo é quando ele pratica uma ação. Sujeito passivo é quando ele sofre uma ação. Ainda nós temos sujeitos reflexivos,
que pratica e sofre. Ele se feriu, por exemplo. Então, ele praticou a ação e sofreu a ação. Certo? É importante que no Brasil ainda nós temos as vozes ergativas, né? Que é quando dá a ideia de ação, mas está sofrendo. Por exemplo, o pneu furou. O pneu não fura ninguém. Na verdade, o pneu foi furado. Né? Eu cortei o cabelo. Se eu perguntar, eu cortei o cabelo, quem praticou a ação? É você? Eu? Não, quem praticou a ação foi o cabeleireiro. Porque você não cortou o cabelo, quem cortou o cabelo foi o cabeleireiro. Então a frase seria, eu tive o meu cabelo cortado. Mas a gente usa comumente isso, né? Eu cortei o cabelo. Então muito cuidado. Aqui no Brasil a gente usa essas expressões. Então o sujeito não é eu, é o cabeleireiro. Bem, oração sem sujeito. Agora observe as orações seguintes e tente identificar o sujeito delas. Chove muito nessa cidade. Alguém faz chover? Alguém mexe nos fenômenos da natureza? Não. Então, fenômeno da natureza ninguém pode mexer. Há muitos animais no zoológico de Brasília. Veja, o verbo haver no sentido de existir, ele é oração sem sujeito. Mas quando você troca haver por existir, aí você tem que dizer, existem muitos animais. Então ele aí é um sujeito determinado. Muito cuidado com essas armadilhas, essas trocas, certo? Como você pode perceber, não é possível determinar o sujeito delas, não é mesmo? Isso se deve ao fato de serem orações sem sujeito. Os casos em que esses fenômenos gramaticais ocorrem são, né, com verbos ou expressões que denotam fenômeno da natureza. Então, de manhã choveu muito, certo? Então, ninguém faz chover. Com verbo haver no sentido de existir. Há muitos animais no zoológico de Brasília. Então, quando você trocar por existir, ele se torna sujeito indeterminado. Mas se for o verbo haver, fica no singular e a oração sem sujeito. Ok? Se você substitui, joga para o plural. Então, existem muitos animais no zoológico. E o sujeito é indeterminado. Como haver quando indica tempo. Aguarda a encomenda há 2 dias. Observe que essa expressão sempre é passada, nunca é futura. Se for futura, será o a, certo? Aguarda a encomenda, né? Se você colocar um a daqui a 2 dias, então é futuro. Então, muito cuidado que às vezes há confusão. A daqui a 2 dias, há 2 dias. Então, há 2 dias é passado, a daqui 2 dias é futuro. Ok? Como os verbos ser, fazer e ir na indicação de tempo. Então, ela era bastante tarde, desculpe, né? Então, eu estou usando o verbo ser no sentido de tempo. Então, toda vez que tiver tempo, é oração sem sujeito. Fazia frio. Gente, alguém faz frio? Não. Isso é um fenômeno da natureza. Né? Fazia frio durante aquela noite. Vai para uns 2 anos que não vejo meus pais. Certo? Então, ideia de tempo. Então, toda vez que tiver ideia de tempo, fenômenos da natureza, esses verbos, oração sem sujeito. Vamos fazer um exercício? Vamos lá. Relaciona as orações com os tipos de sujeito. Choveu muito ontem à noite. Certo? Alguém faz chover? Não. Então, isso aí é um sujeito. Deixa eu até marcar aqui. É um sujeito, uma oração sem sujeito. Certo? Cantar faz bem para a alma. Quem está falando isso? Eu não sei quem está falando, mas eu sei que alguém está falando. Então, isso aí é um sujeito indeterminado. Certo? As chaves e as malas da Joana já estão no carro. Cuidado com essas expressões que a gente tem uma maneira de achar que sujeitos só são pessoas. Cuidado. Por quê? Porque quem estão no carro? As malas, né? As chaves e as malas. A quem pertencem essas malas? A Joana, certo? Então, o que acontece? Isso aqui ele está completando o sentido de chaves e malas. Então, é complemento nominal. Então, às vezes o aluno, estou perdido aí. Então, as chaves e as malas da Joana já estão no carro. Veja que eu usei aqui uma preposição. Se eu tenho uma preposição, então eu tenho um complemento nominal. Então, aí, o sujeito é simples, porque o sujeito é Joana. Não. Joana está completando o sentido de chaves e malas.
Agora você vê assim, Joana, com suas malas, suas chaves e malas, estão no carro. Certo? Até poderia mudar o sentido, né? Então, como eu tenho mais de um, então isso aqui é um sujeito o quê? Composto. Certo? Eles não encontraram o culpado. Eu vou pro verbo, gente. Quem não encontraram? Eles. Mas, professor, eles não está no plural? Não seria composto? Observe que lá na definição de sujeito simples diz que é só uma palavra. Eles é uma única palavra. Certo? Então, isso aqui é um sujeito simples. Certo? Então, muito cuidado com essas armadilhas que a gente vê, né? Eles não encontraram o culpado. Ah, eles é mais de um, então é sujeito composto. Não, para ser composto tem que ser mais de uma palavra, como aqui, né? Olha, chave e malas. Se eu dissesse assim, os objetos de Joana já estão no carro. Seria sujeito simples. Perdi o voo. Quem perdeu? Eu. O sujeito aí está oculto, certo? Então aí o sujeito é oculto, certo? Gente, eu espero que tenha sido bem esclarecedor esses conceitos de sujeito simples, sujeito composto, sujeito indeterminado, oração sem sujeito, certo? Por quê? Porque o aluno ele confunde no processo da análise da oração, certo? Então, primeiro, tire essa ideia de que sujeito tem que ser pessoa. Sujeitos também podem ser coisas. Tire essa ideia de que eu preciso ver. Não precisa ver. Certo? O sujeito ele existe mesmo sem você ver. Isso aí é o sujeito oculto. Agora, se você causar dúvida ou perguntar quem, sujeito determinado. Orações sem sujeito. Orações sem sujeito são aqueles que representam fenômenos da natureza, já que nenhum ser pode manipular a natureza. Ninguém pode fazer chover, ninguém pode fazer sol, ninguém pode fazer isso. Então, não existe ninguém. Então, oração sem sujeito. Verbo haver com sentido de existir. Agora, se o verbo haver não tiver sentido de existir, dependendo da colocação, ele é um sujeito inexistente. Ok? Então, muito cuidado. Teve dúvida com o verbo haver, substitua por existir. Existem também questões, por exemplo, deve haver e não devem haver. Deve haver 5 potes de iogurte na geladeira. Não é devem, é deve. Deve haver 5 potes de iogurte na geladeira. Outro problema é que muitas vezes confunde, porque na língua portuguesa tem esse probleminha. A gente não usa o verbo haver, a gente usa o verbo tem. E muitas vezes alguns concursos e alguns professores utilizam dessa convenção da fala para fazer uma prova. Então, devem ter. Não é devem ter, é deve ter. Certo? Muito cuidado, certo? Claro que gramaticalmente alguns concursos evitam isso. Por quê? Porque o verbo haver é sentido de existir. E o verbo ter é sentido de posse. Então você não pode confundir. Ok? Bem, deixo aqui algumas orientações para para você fazer o apostilado. Ok? O apostilado avaliativo. Certo? Qualquer dúvida, volta para o vídeo, assiste o vídeo e aí você consegue fazer sua atividade. Até mais!